Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui nessa primeira live para uma conversa, um desenho de um bate-papo, para falar sobre um tema que consideramos de grande relevância, que é a pandemia e o ensino presencial. Quais são os limites, quais são as possibilidades? Para essa conversa, nós temos o convidado Fábio, professor doutor Fábio Renato Pereira Robles, que é professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, do campus de Nova Friburgo, e entre várias publicações e trabalhos importantes, ele também é membro do Conselho Municipal de Educação. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carmen. Muito obrigado aí pelo convite, participar dessa conversa aí contigo. É um prazer estar aqui, viu? Que Espero bom. contribuir. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente pensou em fazer um pequeno retrospecto, até porque hoje nós estamos fazendo essa live exatamente um ano que começou o nosso primeiro lockdown no Verdade. Brasil, 16 de março de 2020. Quando a pandemia começou em Wuhan, na China, e a gente começou a ouvir falar, nunca poderíamos imaginar que ela tomaria as proporções que ela tomou, nem que ela descalçaria o planeta como ela descalçou. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre como o sujeito humano se constitui, como é que a gente veio parar até aqui, em que lugar que a gente está agora, né? Então nós, embora sejamos fraquinhos, não tenhamos presas, garras nem nada disso, nós somos dotados de uma inteligência importante, com uma capacidade, uma plasticidade muito grande cerebral que nos permite uma adaptação importante também, e uma inteligência que é marcada pela capacidade de simbolizar, de representar, ou seja, de colocar o mundo dentro para a gente pensar. E nessa tentativa e nas sucessivas adaptações que nós fomos fazendo, a gente vai modificando o mundo modificando a gente. Inicialmente de uma forma muito lenta, até que ela começou a se transformar mais rápida com a sociedade industrial, e na velocidade da luz, entre aspas, nós chegamos aí na civilização tecnológica no século XXI, onde o homem contemporâneo vive com determinados valores e uma visão de si muito marcada pelo individualismo, quer dizer, as coisas são para mim, pelo descartável, pelo imediato, as coisas são para ontem, a gente sempre vê resposta para tudo, a gente sabe, nem consegue imaginar como é que a gente vai lidar com uma situação inusitada até que ela aparece. E essa pandemia, causada pelo novo coronavírus, que traz a doença, né, a Covid-19, ela nos solicita, nos demanda um comportamento que nos leva a uma ressignificação dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos e até mesmo das nossas interações humanas tão importantes face a face. Com a necessidade de impedir a transmissão desse vírus, que é altamente transmissível, e diminuir o impacto na rede de saúde e ter espaço para que todas as pessoas sejam tratadas, a gente entrou num processo de confinamento, de quarentena, que inicialmente foi muito mais abrangente, mas que atingiu as escolas de uma forma profunda, né, no ano passado e até pelo menos onde a gente está, que é Friburgo, as escolas voltaram na semana passada, e a gente está enfrentando hoje a questão do ensino presencial, que a gente não vai discutir quanto é importante que as pessoas estejam juntas, mas a gente gostaria de discutir, né, e aí eu passo a pergunta para o Fábio, como deve ser esse retorno, que já está até acontecendo, mas a gente já voltou uma bandeira vermelha e suspender as aulas, como é que deve ser esse retorno, Fábio? Então, como você falou aí, Carmen, a gente está vivendo assim uma novidade, né? Questões assim totalmente diferentes do que era a vida como a gente conhecia, né? Antigamente. E eu concordo aí na sua posição que tudo requer adaptações. Algumas individuais, outras como sociedade, né? E até orientadas pelo poder público, essas coisas. Que é como a nossa sociedade se organiza, né? De os líderes, etc. O fato é que essa surpresa que apareceu
É diferente de uma guerra, por exemplo. Se acontece uma guerra, por exemplo, lá no Oriente Médio, as crianças, as pessoas, elas têm que ficar confinadas nos seus bunkers, né? Ficar nos seus abrigos e perdem o ano, estudam em casa, tem que fazer adaptações muito maiores das que a gente vem fazendo. Me remete também questões assim, por exemplo, alguém que está preso, por exemplo, Nelson Mandela, tem que se reinventar, tem que buscar leituras, enfim, fazer exercícios físicos e outras coisas para fazer a mente se adaptar a essa nova situação. A gente está numa situação de uma coisa muito séria, de um risco biológico, de uma questão sanitária muito séria, e que requer, talvez, para a gente a mesma adaptação, né? Só que a gente não está preso, a gente tem internet, a gente tem livros, né, à disposição, a gente tem entretenimentos, a gente tem estudo, a gente tem trabalho. A única coisa é que a gente está limitado no nosso ir e vir, como era antes, e nas relações sociais também, de aproximação, etc., pelas próprias características da doença, que é grave e de alta morbidade também. Eu penso, assim, voltando assim para o cerne da tua pergunta, que quando a gente vai planejar um retorno nessa altura que a gente está, a gente tem que ver se o cenário, primeira coisa, se o cenário está favorável a isso. Como que está essa sociedade organizada, assim? A gente sabe que existiram países que fizeram a quarentena assim de uma maneira que conseguiram diminuir consideravelmente seus índices e eventualmente conseguem naquela realidade local, conseguem pensar nesse eventual retorno. Então, existem alguns parâmetros para a gente se basear nisso, que é o índice de transmissão, quanto a gente tem de leitos, né, a capacidade do sistema de absorver eventuais problemas assim daquela sociedade. E, e quando a gente pensa em escolas, não dá para pensar também só em escolas, eu penso, viu, Carmen? A gente tem que ver como que a nossa cidade, a nossa comunidade está organizada para se deslocar. Então, a questão do transporte, a questão de alimentação, porque as crianças é um detalhe muito importante, mas faz parte dessa lógica social tremenda. E quando a gente pensa num retorno, além da gente pensar se é o momento e se basear nesses índices, etc., que eu mencionei, é importante que a gente veja as condições para esse retorno, né? Então, nas Uhum. condições para o retorno, a gente vê espaço físico, quantidade de pessoas por metro quadrado, ventilação, se é possível, né, o distanciamento necessário para não acontecer encontros sociais que aumentam, em termos estatísticos, né, aumentam a chance de contágio. É lógico que se houver contágios, a gente tem que saber monitorar, saber se é o momento de parar, como fazer isso, buscar um rastreamento dessas pessoas, desses novos doentes, fazer uma busca ativa com quem ele teve contato, etc. Então, aumentar as testagens. Nós temos agora o advento das vacinas, né? Então, as vacinas devem ser amplamente também implementadas, não só para os estudantes de vários níveis etários, mas também para os profissionais que lidam com essas crianças. Então, pensando numa comunidade escolar, não só os professores de direção, mas limpeza, pessoal auxiliar de vigilância, de disciplina, etc. Tem que pensar em todos os funcionários envolvidos nesse processo. E, logicamente, manter as medidas de higienização, de lavagem de mãos, uso de máscara, uso de álcool em gel, o que a gente já está acostumado. O fato que ou seja, tem que ter um monitoramento constante para a gente saber se essa volta foi adequada, se ela está sendo efetiva, até para saber se a gente precisa parar novamente e repensar, ter em mente a flexibilidade de eventualmente repensar. E Carmen, só para finalizar assim, essa resposta, é, esse olhar flexível é muito importante, que às vezes vai além também de interesses da gente não aguentar mais.
a situação de ter um estudo remoto em casa, de precisar de um tempo para que o filho na escola eu consigo trabalhar, eu consigo fazer outras atividades. Então, o nosso olhar é um olhar de guerra, assim, de exceção mesmo. Então, tem que estar baseado em parâmetros claros, tanto para saber se a gente, ocorre a volta, e uma capacidade de, de maleabilidade e flexibilização para que a gente não faça experiências, sabe? Assim, da gente voltar, ver um monte de coisas acontecendo, índices aumentando, e a gente não entender por que que isso aconteceu, onde foi o problema, Exatamente. e não querer corrigir rotas. Eu vejo, eu ainda vejo que assim, o ideal é prevenir. Mas se acontecer problemas, a gente tem que saber também lidar com eles. E não me agrada a ideia da experiência. Você fala assim, vou pôr um grupo de humanos junto e vamos ver o que que dá. Não, existem dados para a gente trabalhar com isso, né? É É isso. verdade. E assim, o que você está falando assim sobre essa questão da volta às aulas presenciais, que na verdade não serão presenciais. Eu trabalho em escola, né? Eu sou psicóloga clínica, mas trabalho em escola também. A gente sabe que ela não vai voltar de uma forma literalmente presencial, mas de uma forma híbrida, porque as pessoas estão muito preocupadas. A gente tem, eu acho que é um cenário tão complexo, porque a gente tem realidades diferentes. A gente tem a escola pública e a escola particular. A escola particular consegue se preparar muito melhor. A escola pública está com muitas dificuldades, né? Então a gente evidencia muito a desigualdade aí. Mas além disso, além dessa questão da desigualdade, a questão de quem pode e não pode voltar por questão de recurso, quando volta, seja lá quem volte, a gente vai percebendo que você tem um aumento do fluxo, como você falou, né? Na verdade, você vai aumentar o transporte, o fluxo nos transportes, nos restaurantes, porque as crianças Exato. almoçam em restaurantes. E tudo isso pode acontecer, sim, deve acontecer, sim, mas num cenário mais favorável. Eu acho que é isso que eu estou entendendo, né? A gente deve e pode, mas as pessoas não estão aguentando mais. E elas estão, eu não sei, me passa assim um pouco da banalização da doença, como se isso vai passar. A gente está com uma média móvel de 1.800 mortos. É um cenário bastante preocupante no Brasil, né? Então, assim, a volta às aulas necessária, sim. Ela aconteceu no ano passado remotamente, principalmente nas escolas particulares, como eu disse, evidenciando a questão da escola pública, mas a gente percebe que tem uma questão do aumento da transmissibilidade com essa questão da volta. A gente é só olhar o trânsito quando tem aula e quando não tem aula, né? Faz uma É. diferença muito grande. Não, e você vê assim que isso que você mencionou acaba às vezes evidenciando mais ainda uma diferença social de que assim, a doença está aí para todos, né? Mas assim, existe uma diferença social de que quem tem acesso a uma escola privada, particular, talvez tenha melhores condições, né? E isso é cruel quando a gente pensa em saúde pública, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa em um planejamento urbano, inclusive para lidar com uma pandemia, né? Com uma situação de crise. É preocupante, assim, a gente não está lidando só com uma questão sanitária pura e simples, a gente tem que relacionar com a sociedade, com costumes, comportamentos e economia, a questão para a gente fazer limitações, às vezes, no sistema de transporte, limitações no comércio, limitações na forma que se trabalha e nos centros de abastecimento, né, de alimentação também. Para a gente conseguir fazer isso, tem que garantir que também esses trabalhadores tenham condições de ficar em casa de maneira digna e que não estejam em casa privados de ganhar o seu sustento. É aí que talvez o governo tenha que entrar, pensar assim como um estadista, né? Pensar nesse retorno, não só segmentadamente, assim, pensar assim, vamos planejar o retorno das escolas, como é que isso vai se dar, mas pensar numa sociedade como um todo, e isso envolve recursos públicos também de subsídios, né? O que não foi feito. A gente sabe que no Brasil isso foi muito pouco estimulado, né? Inclusive, mesmo as questões de higiene e proteção individual foram negligenciadas, e agora que já se passou um ano, a gente vê um novo período letivo prestes a se iniciar, é natural que exista uma ansiedade
para esse retorno. Mas como a gente falou lá na primeira questão, tem que fazer uma análise mais global se é o momento, e caso seja o momento, caso avalie-se que é seguro esse momento, que tenha-se condições. E aí pensar essas condições não só para a escola privada, mas de uma maneira assim que atinja a todos, né? Eu vejo com muita tristeza dessa quando a gente fala assim, as escolas privadas têm condições, como é que fica a pública? É, os problemas sociais talvez sejam mais graves assim nas populações menos favorecidas, né? Com certeza. E assim, a gente não vai discutir quanto é importante realmente o contato presencial. A gente está sentindo tanta falta, os adultos estão sentindo tanta falta, às vezes nem eles aguentam. As crianças precisam dos seus pares até para se desenvolver cognitivamente, emocionalmente, nas trocas, na socialização, em aprender a esperar, né? Aprender a jogar. Todo esse compartilhamento, o uso de coisas concretas para poder pensar. A gente não tem dúvida nenhuma de que as pessoas estão passando por um momento muito difícil, porque Sim, nós não temos, como eu disse, um repertório pronto para lidar com esse cenário para o qual a exato. gente nunca podia imaginar que a gente fosse passar. A gente está passando por isso de uma forma complicada, difícil e com muito pouco suporte no que diz respeito até à saúde mental, porque não só no Brasil, mas em todos os Certamente. 130 países aí da OMS, 93% dos serviços de saúde mental foram suspensos para poder dar conta da questão da Covid. Então, a gente sabe que tudo isso está acontecendo, a gente sabe que a escola é um espaço de formação importantíssimo, a gente sabe que De deve convívio, né? acontecer de convívio, de tudo, né? De troca. Mas eu acho que o que a gente está ponderando aqui é a questão da segurança. E assim, se a Exato. escola, que eu acredito, a escola realmente é fundamental, é essencial, mas não pode ser todos os espaços abertos ao mesmo tempo num momento de tanta transmissibilidade. É, Então, se a escola fica aberta, outras instâncias têm que ficar mais reduzidas exatamente. de E para isso trânsito. acontecer, envolve subsídio público também, né? O que está sendo deixado muito a cargo assim de individual de cada um e da sociedade. A sociedade tem que se virar para movimentar a economia, para conseguir sobreviver. E isso acaba afetando também, né? Ou Está seja, não tem falando que uma não tem política integrada. normativas, uma linha condutora, um fio condutor que possa falar, É, vai por aqui, todo É, mundo, tudo vai dar gestão certo. mesmo, porque assim, principalmente numa situação de crise, essa questão assim do liberalismo, né, excessivo, assim, até econômico, acaba ficando caótico, acaba ficando sem uma diretriz e, e aí a gente não sabe mais como lidar. Quando a solução, igual aquele exemplo que eu dei no início, se fosse uma guerra, a gente estivesse sendo bombardeado agora, a gente é obrigado a ficar em casa. A gente não pode sair, porque senão você vai explodir, você vai morrer baleado, é, com risco de uma bomba, de um tiro. Então aí você fica em casa é, coagido. No caso de uma ameaça de um vírus, como é o que está acontecendo agora, o que se requer de nós como sociedade é uma colaboração, seguindo uma diretriz, como eu falei. Porque se ficar jogado a simplesmente que a gente deveria, como sociedade, seria o ideal, assim, a gente, como sociedade, tivesse um senso de amor ao próximo, de consideração a outras pessoas que fazem parte da mesma sociedade que a gente, e aí, baseado nesse respeito que é mútuo, que transcende o individual e transcende o meu grupo, o meu núcleo de amigos, a minha família, e aí eu vou respeitar, que é a questão assim, por que que eu não atravesso, por que que na hora que eu vejo um sinal vermelho, eu paro o carro, ou que tem uma faixa de pedestres e tem um pedestre esperando para atravessar, por que que a preferência é do pedestre atravessar e não do carro, quando não tem sinalização? Enfim, coisas assim que dão um suporte social para acontecer um equilíbrio. E quando Eu isso não imagino. ocorre, quando assim isso está a cargo assim das pessoas, sem uma liderança mais assim clara,
as pessoas ficam perdidas e começam a adotar medidas egoístas. E está todo mundo cansado, realmente. Está todo mundo já cansado de ter os filhos por um ano em casa, e agora a perspectiva de mais um ano nesse sistema que volta mais ou menos, como você falou, que é o híbrido, né? É angustiante demais. A perspectiva do filho que vai prestar vestibular, que vai perder prazos, vai perder o ano, que está sendo alfabetizado e a qualidade de alfabetização a gente sabe que não é a mesma. A minha filha Uhum. mesmo, eu tenho uma filha de 8 anos que ela tá doida para voltar para a escola, não por motivos assim só estudantis, né? Só pedagógicos. Ela quer ir brincar. Ela tá com saudade das brincadeiras do recreio. E Uhum. eventualmente uma volta tão restrita desse jeito também não vai ter as brincadeiras, né? As brincadeiras são mais vigiadas, são diferentes, com menor contato. Para você É manter um problema, as né? normativas de retorno, elas precisam ser observadas com muita firmeza, porque os distanciamentos entre as carteiras, a aglomeração entre os alunos, isso é uma coisa muito difícil para a gente que é brasileiro, porque a gente adora abraçar, a gente adora estar perto, e adolescente principalmente também adora, né? Tá perto. Mas eu acho que talvez a gente nessa conversa aqui, eu estava pensando, eu acho que talvez seja uma coisa importante a gente pensar que está faltando um pouco de conversa, tá? Em detrimento de tanta polarização. Se a gente pudesse conversar e se a Exato. gente pudesse se juntar, quando houve em Friburgo a tragédia climática que matou uma quantidade enorme de pessoas, que eu não acredito que foi publicado, a gente viu quantos corpos Uniu as tinham pessoas, né? O, pela cidade, foi uma coisa dramática, mas aquele momento fez com que as pessoas, eu inclusive, comecei a participar de grupos pela internet de apoio e de suporte. Aquilo foi um espetáculo de experiência que era da gente poder ajudar. E assim, não foi ninguém combinando, não. Assim, foi aparecendo, as pessoas foram falando, foram entrando na conversa e na preocupação até o momento que a gente se juntou. Até hoje a gente se encontra, quer dizer, pelo menos sabe por onde anda. uma Então, assim, vulnerabilidade humana, né? pois Que é, mas juntou assim, assim a sociedade. eu não vejo, Fábio, as pessoas falarem em conversa, em diálogo, em caminho do meio. O que, que a gente pode fazer para melhorar? E é um tal de apontar o dedo um para o outro, porque você não está em casa, porque eu saí, porque você não devia ter saído, ou qualquer coisa que seja. Né? Então, assim, não se está parando para pensar que isso é um problema mundial. É um É, problema de todo mundo. E tá como todo é que mundo a gente resolve? apavorado. Uhum. Não, eu tenho a impressão que tá todo mundo apavorado, todo mundo com algumas certezas que foram criadas. E aí, quando você tem certezas, a chance de você ter momentos de perguntas e de reflexões ficam menores. É, a gente às vezes não consegue também ver a realidade do outro. Por exemplo, eu tenho um amigo que outro dia ficou bem chateado comigo porque ele é dono de uma escola e eu tenho essa postura que eu expus agora, assim, da gente pensar, da gente não fazer experiências, né? Ah, vamos voltar e ver se ficar ruim, aí a gente fecha. Por exemplo, é algo que eu acho um pouco perigoso isso. Mas como é que é isso para alguém que manteve um ano de seus funcionários com seu salário, uma instituição que perdeu receita? É, quando a gente, por isso que eu falei assim, quando a gente vê questões econômicas impelindo as pessoas a serem, a terem esse contato social que vai aumentar o número por mais que a gente tome outros cuidados, a gente não é perfeito. Vai aumentar o número de casos, né, pelo fato da gente ter mais interações. É, a gente acaba vendo assim que, poxa, se o governo, né, que tem reserva, tem reservas para isso, assim, conseguisse subsidiar algumas situações, talvez assim, de voltar à escola, mas subsidiar então o comércio, como você falou, encarar como prioridade, já que é prioridade a volta às aulas, então vamos segurar um pouco outras atividades econômicas. E para isso a gente tem que manter as pessoas em casas remuneradas, né? Não é dar 200, 600 reais, que isso a gente sabe que não resolve nada. Tem que ter uma política assim um pouco maior, né?
e tá tudo ligado. A gente não dá para falar só em biologia, só em saúde, sem levar em consideração essas questões sociais, né? Não, com certeza. A pandemia veio mostrar que certeza é a última coisa que a gente pode ter, né? É, Porque, não, em 2021 a gente já está no carnaval. Tá nada. A gente nem sabe se em exato. 2022 a Por gente mais vai que a estar. gente queira, né? Por mais que a gente queira. Eu acho que, na verdade, eu acho que a sociedade civil, as instituições, os grupos, precisam parar para se juntar e pensar. Nós somos uma população, nós somos uma nação, nós somos um povo que não precisa perecer. A gente pode ter saídas. A gente sabe que a característica mais importante dessa pandemia é que você não sobrecarregue demais o sistema de saúde. Ponto. Exato. Se tiver sobrecarregado, nem as pessoas com Covid, nem as pessoas que têm outras coisas não conseguem. Então, nesses momentos de alta transmissibilidade, o que você deve fazer? Eu acho que assim, a gente podendo conversar sobre isso, em vez de ficar brigando com isso, eu acho que ajudaria bastante a gente a encontrar soluções viáveis. Porque nós somos um povo extremamente criativo, nós somos um povo extremamente solidário. Então, a gente tem saídas. A volta às aulas presenciais, que ela está acontecendo, né, aumentando o fluxo dos transportes, das cidades de uma maneira geral, precisa ser pensado no momento adequado para isso acontecer. Se você está num momento onde a transmissão está muito alta, é o momento de fazer Exato. isso? Agora, Então, essa história do a qualquer custo que é preocupante, né? Tipo assim, exatamente. porque tem que voltar. Então, já que tem que, vamos fazer o que é preciso para que se cumprir esse objetivo. Só que não, deixa tudo aberto e aí vê o que acontece. Isso talvez seja uma certa irresponsabilidade. É isso que eu falei de não respeitar os parâmetros de volta, de não são só os cuidados, tem que respeitar os parâmetros de transmissibilidade e a gente vê que esses parâmetros estão infelizmente crescendo. Houve uma retomada aí um recrudescimento aí da pandemia, né? A gente está Uhum. talvez numa das piores fases, assim. Já era para a gente estar diminuindo e surpreendentemente não estamos. Então, isso tem que nos dizer alguma coisa. A gente tem que corrigir rotas, como eu falei, né? Também como sociedade. Mas assim, eu também concordo com você que o caminho é sempre o do amor, o do entendimento, o da compreensão, que somos todos iguais, estamos na mesma condição. É, mas talvez assim por tudo que está acontecendo, a gente já esteja esgotado, né, psicologicamente. A gente sabe que os índices de violência aumentaram, né? Você lida com isso. Muitíssimo. E essa Principalmente violência violência, ela doméstica. reflete nos diálogos, né, do dia a dia, nessas intransigências, né, de pessoas polarizadas, discutindo. E aí o eu acho fica muito fraco diante de dados epidemiológicos, diante desses parâmetros que têm que ser seguidos. A gente está muito apegado ainda no eu acho. Tenho que voltar porque afinal eu estou tomando prejuízo, porque afinal meu filho não aguenta mais ficar em casa. É um problema muito complexo, muito além As de pessoas estão muito operacional. irritadas, as pessoas estão muito cansadas. Mas eu acho que, assim, se a gente for pegar assim, Leonardo Boff, que fala muito sobre essa questão de cuidado, Bernardo Toro, eles colocam uma coisa que é fundamental e que pode parecer assim, um clichê e uma palavra solta se você não souber o valor que ela tem, que é a empatia, que vem dos Sim, neurônios, esse espelho, essa capacidade da gente de pensar assim, mas tem gente, assim, eu estou em casa, tem gente que não pode estar. Né? Eu estou bem, tem gente que não está. Como é que a gente pode fazer para melhorar esse cenário enquanto nação? Porque nós brasileiros somos assim, a gente ajuda é uns aos outros. Então, eu acho que a gente tem que dar uma desencaixada desse lugar tão preso, perverso né? de discussão e de briga para a gente entrar num lugar onde a gente possa abrir portas e as pessoas possam realmente ficar mais confortáveis e com saídas. Até o momento, se você normatiza, se normaliza, aliás, desculpa, se normaliza a situação, se você não diminui, não acaba o risco, não tem risco zero. Mas até que todas as pessoas sejam vacinadas, mas se você está com o sistema tranquilo, o sistema de saúde tranquilo, você pode ficar Exato, muito mais à vontade para exato. poder fazer esse retorno com todos os cuidados. Mas todos os cuidados continuam sendo necessários o tempo todo, Sim. né?
Não, Então, assim, inclusive depois que se vacina, assim, a gente tem que continuar com a vida mudou. A gente tem que entender que os comportamentos, as relações já estão diferentes, já é para serem diferentes. Não é, adianta. Às vezes eu vejo assim, até amigos assim, falar, quando isso acabar, como se a gente fosse voltar à vida como era antes. não, não vai. Tudo bem, vai amenizar, mas a gente vai ter que conviver com surtos dessa talvez não seja mais uma pandemia, mas sejam surtos desse problema. A gente vai ter que se revacinar, talvez todo ano, como a gente faz com a gripe, né? E envolve isso uma logística assim de planejamento, de se entender a saúde pública de uma maneira muito mais ampla, né? E que envolve outros setores que não só hospitais, do sistema de saúde. A gente tem que pensar a saúde de uma maneira um pouco mais ampla, né? Dos primeiros níveis de atenção, assim, que quando se Especialmente saúde afetou a mental, saúde, que nesse caso está saúde extremamente mental, comprometida. E a exatamente. gente, com poucos recursos de manejo, nós psicólogos temos tido um aumento muito grande de demanda nos consultórios e o serviço público também não tem tanta sustentação, pelo menos aqui, para dar conta de todos os casos, porque não só porque você tem situações onde você se sente mal e que você não está doente, porque a pandemia, eu acho que é uma coisa importante a gente falar também, que as pessoas acham que se estão tristes, se estão deprimidas, se estão irritadas, elas estão com algum transtorno. Não, são situações, são sentimentos que são naturais em Naquele reação a momento. essa situação. Agora, também as pessoas mais predispostas a desenvolver transtornos, elas também estão desenvolvendo muitos e muitos casos de transtornos e situações Carmen, graves, né? eu Então, imagino que até as adições, né? Assim, alcoolismo e também outras. aumentou bastante. Então, assim, a gente entende que a escola é um espaço que vai reorganizar bastante, inclusive, as famílias. Porque os pais também não conseguem também dar conta disso tanto tempo. É muito volume de coisa para dar conta, né? De administrar Porque filho, trabalho. tá a cargo do individual, não tem uma liderança que rege, sabe, um maestro assim para reger essas variáveis todas. É muita coisa assim. Quando eu digo não é é uma equipe assim que pensa a administração pública, que pensa como lidar com um país numa situação de crise é complicado. Mas assim, nós temos agora um pouquinho de tempo para a gente tá quase encerrando. Então, assim, o que seria, o que poderia a gente, né, nessa conversa, pensar o que seria uma coisa possível, né? O que seria uma recomendação possível, por exemplo, para os pais, né? Entender, por exemplo, que é natural você ficar cansado, que é natural você ficar, às vezes, sem paciência, Sim. mas tá? Entendendo que com a morosidade, com a gestão do espaço, Sim. as coisas acabam sendo administradas, as crianças também estão confinadas e precisam ficar mais livres. Então, na medida em que há possibilidade de usar espaços públicos não aglomerados, né? Por exemplo, sei lá, numa caminhada, numa trilha, numa mata, ou qualquer coisa que seja, sei lá, coisas dessa natureza que possam facilitar, né? Fazer jogos em família, ouvir música junto, contar a história da família, contar a história junto, fazer coisas que possam ocupar o tempo enquanto essas bandeiras estão vermelhas e as aulas não voltam. E E também diminuição. administrar essa instabilidade que fica, né, entre vai e volta, É, né? Porque a gente está tendo que escalonar as turmas, né? O e que você diminuir a deixaria própria assim? exigência, né? Eu penso assim que às vezes a gente quer também, os pais querem o melhor para os filhos e a gente vive num mundo competitivo, até para enfrentar esses mercados assim. Então, exigir menos, sabe? De repente, o desempenho escolar da criança vai ser um pouco de menor qualidade, assim, mas ele precisa dar vazão para isso, assim como a gente também. O nosso trabalho também não tá o ideal. A gente sabe que as coisas não estão ideais, mas a gente fazer o melhor que pode nas condições que a gente está, acho que isso é uma forma assim da gente não se cobrar, cuidar da nossa saúde mental e cuidar também acaba cuidando assim também dos nossos afazeres que a gente tem até para compensar a falta desses subsídios aí que eu falei, né? E a gente convivendo ainda que virtualmente, a gente tá dando conta de alguma coisa que a gente não pode fazer presencialmente, mas também não fica sem, né? Exato.
Não, tem que ter essa reinvenção, como se fala, né? A criatividade de buscar novas saídas, etc., acho que é fundamental. E agora, assim, pensar no retorno na prática, assim, para a gente ter uma. Já que a gente está conversando desse assunto, né? Como é que seria o retorno? Não dá para ser sem parâmetros. Então, retomando o papo inicial, tem que estar baseado em dados, taxa de transmissão, tem que estar baseado em alguns dados e na capacidade do sistema. E voltando, como que é aquele ambiente físico? Se ele permite ventilação, etc., tudo aquilo que a gente falou. Assim a gente pode arriscar voltar com a flexibilidade de voltar atrás. Então não dá. É um momento que a palavra rigidez é uma palavra que a gente tem que abolir. A gente tem que ter muito jogo de cintura, amor assim pelo filho que não está indo tão bem na escola, que não está cuidando tão bem do material escolar que a gente às vezes comprou com tanto sacrifício também. A letra dele, né, a caligrafia piora. Enfim, vários fatores, válvulas de escape que a gente percebe que não deveriam ser aquelas que a gente gostaria que fosse. Mas nem as nossas estão sendo, Carmen. Eu acho que a gente está É. vivendo realmente um período de exceção. E eles hoje estão precisando se adaptar a um cenário totalmente diferente, porque tem professores que têm comorbidade e não podem ir, tem Exato. alunos que preferem não ir ou porque têm comorbidade. Então, a gente tem hoje, a escola teve que se reinventar também. Você O faz convívio, transmissão ao vivo para casa, de casa para a sala de aula, né? Então, assim, também a gente precisa ver que isso trouxe um avanço absurdo em tecnologia, em aprendizagem, nesses meios digitais, e deu uma expertise impressionante, sim, um impulso maravilhoso nessa área aprendemos, né? tecnológica também, né? Eu mesmo aprendi muito, assim, eu não sabia usar Então, com olha, essas coisas de reuniões online, assim. E tem algumas vantagens, né? A gente consegue começar assuntos assim numa hora marcada, com uma coisa que se fosse presencial a gente demoraria mais para chegar. Enfim, tem olá. uma série de outras configurações aí interessantes que a gente acaba se beneficiando também. Vamos ver também um pouco de coisas boas para a gente não se perder também, né, Fábio? Como a gente está falando aqui, É. tem algumas coisas que fazem diferença e a diferença para mais. Você gostaria de fazer alguma outra consideração para a gente encerrar? Ou Não, a gente. eu acho que é uma questão assim que a gente não vai, nós dois aqui nessa conversa, no tempo que nós temos, é muito difícil que a gente enseje caminhos, mas que a gente também não acha que tudo pode. Então, assim, eu acho que a questão dos parâmetros e da Segurança. flexibilidade, segurança, né, baseada em alguns parâmetros e flexibilidade para corrigir o rumo. Acho que são as duas mensagens fundamentais para quando a gente pensa num retorno como esse. E uma forma de inclusão dessas, dessas crianças que estão no ensino público, que é a maioria da população brasileira. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira assim para o Brasil, não pensar para os ricos, né, para aqueles que podem, para as escolas que estão melhores estruturadas. A gente pensar como país. Acho isso importante. Como país, a gente precisa avançar muito. Eu acho que a pandemia realmente revelou desigualdades da ordem de milhares, né? De milhares de situações, porque seja na escola, seja no trabalho, onde as pessoas são obrigadas a ir porque elas não têm como Exato. sobreviver, aqueles que Os têm que ir para frente, profissionais. outros que ficam em casa, né? Então, assim, mostrou, mas eu acho que no que diz respeito à educação, todos nós podemos pensar juntos com a escola pública, que parece que agora estão dando um suporte maior para quem Sim. não pôde, né, estar lá e estão ainda remoto, funcionando de forma remota, enfim. O Mas não próprio pode respeito ser aos todo funcionários, setor. né, Carmen? Oi? O respeito aos funcionários, os profissionais da área de educação é Sim. fundamental, porque numa situação como essa também tem que ter uma flexibilidade, tem que ter a história da rigidez. Tem que entender a situação. A gente está vivendo uma situação muito diferente. Eu acho que você falou uma coisa importantíssima que eu vou esquecendo. Vacina para os profissionais de educação Com tem que certeza. ser prioridade. Tem que ser. Não, eu falei. Agora a gente tem o advento da vacina, além de tudo que foi falado,
imunização para todo mundo. Mas ainda assim, é, essas crianças convivem com idosos, convivem com pessoas que estão assintomáticas, convivem com pessoas potencialmente contaminadas. Então, com vacina ou não, os cuidados, lógico que com vacina aumenta a chance de, ou melhor, diminui a chance de ter essa transmissão, mas ela não zera. Então a gente Uhum. tem que continuar os cuidados realmente, né? Sim, mas se a gente tiver os profissionais de educação também Com na certeza, escala de prioridade, certamente. as pessoas vão trabalhar mais sossegadas, Não, né? Porque a gente sabe que até onde a gente sabe, os adultos, né? E agora essa cepa está pegando talvez os jovens também, parece que os jovens também, mas os adultos são alvo mais fácil, né? Não, hoje eu acho que nem só são os idosos, então os profissionais de sim. educação, prioridade Não, para eles e também. se voltar às aulas é uma prioridade realmente, para a gente ter esse discurso, vamos tratar com prioridade. Exatamente. Então, assim, a imunização é fundamental. E a questão, assim, então vamos manter escolas abertas e, eventualmente, diminuir outras atividades econômicas com subsídio. É, é uma situação difícil de ser lidada, assim, mas É, não impossível, né? mas aí eu acho que vem com a tarja da pandemia, né? Temos que É, criar é o estratégias. amadurecimento que a gente precisa ter como sociedade. Agora, Pois é. não depende só da benevolência das pessoas, da benevolência do comerciante, porque senão é chato também. Você põe uma bandeira assim restritiva e a pessoa que tem a esperança de obter o seu sustento daquele negócio, aquele empreendimento, tem que fechar. E sem ajuda nenhuma também, né, de quem mandou você fechar. Fica estranho. Isso causa revolta, isso dá vontade de não obedecer, dá vontade de burlar. Então, essa questão é fundamental também de ser abordada, né? Eu acho que a gente tem. Esse tema é um tema tão amplo que eu acho que a gente ia falar aqui a noite inteira e a É, gente não ia se cansar de colocar as nossas colocações, as ponderações que são suscitadas quando a gente pensa nesse cenário. Mas a gente agora então, vai teve um encerrar. comentário aqui do Matheus que gostou do tema aí sobre o novo normal, que a adaptação é lenta e difícil, e que debates como esse fazem parte do processo de conscientização e mudança, no caso do ensino. E está parabenizando aí o nosso diálogo aí. Obrigado a Ai, você, Matheus, pela obrigada. audiência. Eu queria abrir para perguntas agora, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Eu vou ler mais uma aí. Tem uma Tá. pergunta do Adelino. Esse período de aulas online pode vir a transformar os métodos de ensino e o aprendizado das aulas presenciais? Eu penso que certamente sim, né? A Já gente mudou. já vem mudando, é. É. Já vem mudando e assim, com alguns prejuízos e outras vantagens também. É. Tanto para os professores, né, para o pessoal da área do ensino, quanto dos aprendentes, né, dos aprendizes, que também tem algumas vantagens e outras desvantagens. Mas, assim, em termos de metodologia, por conta da agilidade que você tem nos meios digitais, as aulas tiveram condição de ter uma riqueza interessante, porque você consegue, em tempo real, vai colocar uma tabela, colocar um filme, Sim. e todos. Então, assim, tem mudanças metodológicas importantes, tem muita coisa que precisa ser feita, muita coisa que precisa ser avaliada, pensada, reavaliada. Como você falou, é um tempo todo um repensar e um ressignificar dessa Agora, realidade. agora sim, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que também uma aula, aprender alguma coisa não é só conteúdo, né? Como a gente falou lá no início, assim, é mudança de atitudes, desenvolvimento de habilidades e outras questões assim relacionais, questões até humanas, assim, de aprimoramento de caráter. É muito além só de absorver um conteúdo cognitivo, uma matéria, né? Não é, e até Então, porque conteúdos são ferramentas para você desenvolver habilidades e competências. Eles disparam essa possibilidade, né, de você desenvolver habilidades e competências cognitivas, o convívio e as e- provocações que você tem, né, e a forma não, como é e quando, formado o aluno. certamente. Ele pode É aprender. isso. E não, assim, mesmo o conteúdo, nesse veículo aqui que a gente está,
é muito fácil dispersar. Eu mesmo, assim, às vezes estou assistindo uma aula aqui, dá vontade de pegar um café na cozinha, de ir no banheiro, de olhar para o teto, coisa que às vezes numa sala de aula a dinâmica é diferente. Então a gente tem que aprender a usar esse veículo aí, como o Adelino falou, né? Não, olha, e aluno não abre câmera. E eu hoje É, fiz até um discurso a falando sobre a interação é diferente. importância de abrir a câmera, porque nós humanos precisamos É verdade. das Às vezes a gente articulações, implora, inclusive, né? né, que Por a falar. favor, por favor, falem comigo, né? É Mas horrível. assim, é um momento assim que para eles também, eu tenho muita compaixão assim. Eu vejo que os estudantes estão se esforçando. Pelo menos Não, a eu experiência amo que eu tenho isso. é uma experiência de muito esforço. Mas é um esforço assim que você luta contra sono. Pô, você assistir a aula numa telinha assim, dá sono, você acaba dispersando. Eu sinto muito sono. Dá até para E- dormir, né? Porque eles desligam a câmera. Você dorme sem a bronca, né, do professor. Tem isso também, é verdade. Verdade. É. Alguma pergunta a mais aí que vocês queiram fazer? Tá tranquilo? Comentários? Ah, tem da Beatriz Brasil, ó. Adaptação, amor, carinho com os filhos. O resto se resolve depois. Concordo plenamente com a Beatriz. Eu acho que Beijo, Beatriz. não é um momento de exigência. É o momento do amor mesmo. Amor, carinho e flexibilidade que ela pôs aí como adaptação. Eu tô super de acordo com a Beatriz. Eu também estou super de acordo. Mando um beijo para você, Beatriz. É isso aí. Ótimo. A gente precisa realmente usar emoções positivas que a gente tem dentro da gente. Por exemplo, compaixão, gratidão, amor, alegria. Além das outras que a gente está usando bastante, irritação, mau humor, né? Tinha uma outra pergunta também, Carmen. Uma, Ah, uma observação interessante, né? Porque é um dos argumentos que as pessoas que querem, principalmente as pessoas do campo da educação privada, porque quer abrir as escolas, falam isso, que foi falado aí pela Deise, ó. Aqui no Rio, o prefeito está abrindo as escolas para alunos da EDI, primeiro e segundo ano, pois acreditam que são crianças que pouco transmitem o vírus. Então existe essa fala, né? Realmente existe essa fala assim, para as crianças, além de serem assintomáticas, de não terem grandes morbidades para elas mesmas, a chance delas transmitir são baixas. Então, elas por também que. não vão sozinhas, né? Dificilmente as crianças vão Exato. sozinhas para a escola, Mas, vão com mas os esse, pais. esse é um argumento que eu já ouvi também, assim, em discussões daqui de Nova Friburgo. A gente tem ouvido muito isso, que as crianças, que tá acontecendo uma violência muito grande com as crianças ficando em casa, violência no sentido do É, confinamento, ou mesmo de violência doméstica, e que as crianças estão sofrendo, e acredito que sim, isso é verdade, né? Mas eu acho que o argumento do sofrimento não vai ser justificado porque a criança não transmite, porque embora pode ser que ela transmita, sei lá, menos, ela não vai deixar de transmitir, ou ela vai com a família, com o pai, com a mãe, com alguém, eu ia que falar vai isso. ter a transmissão, né? Eu ia falar isso. Envolve uma mobilização relacional diferente também. Lógico que não é a mesma de pessoas potencialmente que se contaminem e que vão contaminar de uma faixa etária diferente. É óbvio que não. Mas envolve uma movimentação social para levar essas crianças para buscar ou para pagar um transporte que fosse, ou para um transporte público, assim, que vai envolver relações. E envolvendo relações, por que a gente fala do distanciamento social? Porque a gente tem que diminuir a chance de encontros e relações. Por isso que fique em casa. Quando a gente aumenta essa chance, acontece o efeito inverso, né? Não estou em casa, estou encontrando pessoas, o efeito certamente aumenta. Talvez não com as crianças, mas com o que elas demandam como rede, né? Quer dizer, na verdade, todos nós não estamos. Ninguém é contra que as escolas voltem, ninguém é contra que as crianças estudem, que elas convivam. Pelo contrário, quem é profissional da educação, como a gente, né, a gente sabe que o espaço não, de formação, muito mais do que um espaço de informação ou de conhecimento, mas um espaço de formação. É claro que é importante. O que a gente precisa saber por que vai voltar, como vai voltar e quando vai voltar. Pois E é. não ia de qualquer E, maneira, né?
que são as perguntas, né, que você estava balizando, assim, né, que são Uhum. fundamentais mesmo, né? Como, por quê, quando. Usar um negócio chamado bom senso, né? Bom senso é uma boa ideia. É, mas baseado em ciência e baseado em planejamento. Com certeza, Baseado em sim. ciência acima de qualquer coisa, É, né? E quem conhece, né? a sensação do ao Deus dará, assim, vamos ver o que acontece, é uma sensação não responsável e que incomoda. Existem alguns pais que querem voltar de qualquer maneira, mas existem outros que até querem voltar, mas de uma forma planejada. Eu estou nesse grupo. E E tem tem outros outros que nem que, querem que volte. e tem outros que Deixa não em querem que casa. volte. Exatamente. Eu tô no grupo assim do que voltaria, mas baseado em parâmetros, como a gente conversou aí nesse papo, né? É isso aí. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? A gente pode encerrar. Ó, Inês Sasek comentando muito bom. É, Inês. Muito obrigado, Inês. Obrigada, Inês. Danilo dos Santos, sensacional. Obrigado. Eu- Obrigada a vocês todos por nos ouvirem. E a Deise falou, a Deise agora comentou de novo. Deise Pérez Desde, Martins Gil. É, desde. gostaria que o secretário de Educação do Rio assistisse a essa live. Seria interessante, né? É, faça Eu pra acho que a ele. gente tem que envolver, né? Quando a gente fala em sociedade, ampliação de discussões, é todo mundo, inclusive quem pensa ao contrário. Às vezes a gente pensa que conversar um determinado assunto, como você falou da polarização e tal, às vezes conversar com pessoas antagônicas é muito rico desde que elas estejam dispostas a ouvir e a entrar num papo compassivo também, né? Porque quando a gente também só se junta com pessoas que pensam parecidas, além de ser algo narcísico, né, Carmen? Você que é da área aí da psicologia, você só vai simpatizar com quem é parecido com você, como se você quisesse um espelho para se admirar, né? Ou faz uma Mas orquestra de instrumento só, né? é, e você não sai do lugar. É preciso o confronto, assim, de maneira pacífica, né? Entre aspas, para a gente evoluir. Eu acredito nisso. Os 4 pilares da educação, um dos 4 pilares é aprender a conviver. E ele coloca que a coisa mais importante ali não é que você seja, todo mundo seja igual, mas que a gente tenha objetivos comuns. E a É, gente tem objetivos comuns, é que a gente quer que funcione, a gente quer que dê certo. Então, como é que a gente faz com tantas pessoas diferentes para funcionar e não para a gente ficar batendo a cabeça na parede, né? exato. Então, assim, que a gente possa sair daqui pensando em como a gente pode ser um agente de melhora, de ajuda, de auxílio para o nosso microcosmo. Porque a É. gente não vai fazer nada né, em âmbito nacional, mas onde a gente está, o que a gente pode Não, fazer? a base é sempre. Eu sempre acredito que a base de transformação, até política, assim, de uma sociedade, são as comunidades, os bairros, associações de bairro, associa, é, a gerência assim, de uma unidade básica de saúde aquele conselho, né? Daquela unidade básica, que depois vai se refletir no Conselho Municipal de Saúde. Então, existe assim a chance das comunidades se organizarem. Só que também para isso requer tempo, e para você ter tempo, você tem que ter um trabalho que te propicie um tempo livre para você se reunir em comunidade. Então, envolvem questões assim que a gente não sabe se a nossa sociedade está preparada para isso ou se ela está simplesmente sobrevivendo e se matando para sobreviver, né? Ou precisa aprender, né? Também. É, e aí, Talvez quando a seja gente está uma nesse ponto, possibilidade. a gente realmente não evolui, né? A gente Complicado. precisa aprender. Quem sabe essa não é uma grande oportunidade da gente, enquanto povo, no seu entorno, a gente consiga, né, pensar nisso, né? Aprender a buscar soluções conjuntas, a É o encontrar único apoio caminho, entre os. eu acredito nisso. A gente Então, transformando a nossa pequena, por exemplo, o condomínio onde eu moro aqui, eu negociar, saber negociar demandas ao invés de só brigar. Se eu uhum, consigo fazer isso no meu condomínio, daqui a pouco eu consigo fazer isso num grupo de casas, num grupo de condomínios. Aí eu expando isso para uma rua, para um bairro, e aí a gente vai ganhando corpo de consciência política, assim. Às vezes consciência política não é só ir lá votar na pessoa que
que deveria ser a mais certa ou a mais adequada. Não é só no momento do voto, a política se faz no dia a dia, né? A política de uma maneira mais ampla, assim. Um papo como esse é um papo político, não tem outra forma de Que ser. não é um político partidário, né? Mas é político de alguma Exato. forma. É. Isso aí. Então, pessoal, nós vamos então encerrar a nossa live. Agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a presença do Fábio. Fábio, muito obrigada. Eu que Foi ótima agradeço, viu, Carmen, a sua conversa. gentileza, sabe, Quem sabe, sua outros generosidade. momentos a Obrigado. gente continua, né? E conta comigo sempre, tá, Carmen? Independente dessas situações, para qualquer coisa, eu tô do seu lado aí, tá bom? Obrigada, agradeço muito, agradeço a todos vocês, uma ótima noite, uma boa semana e que a gente realmente possa ser agente de transformação desse cenário. Isso aí. Beijo para Contem todos. com a gente. Beijos aí.